Nunca imaginei que um dia eu voltaria mais cedo para casa e encontraria minha própria filha, mexendo nas minhas coisas, embalando meus pertences como se fossem restos, decidindo o meu destino sem sequer me olhar nos olhos. Saí de casa naquela manhã, só para uma consulta de rotina no posto de saúde, como fazia todo mês. Nem cogitava que aquele simples esquecimento dos meus óculos de leitura na mesa de jantar seria o motivo para eu voltar no meio da manhã. O destino gosta de armar suas ironias, porque bastou girar a chave na fechadura e ouvir aquelas vozes no andar de cima, vozes que não deveriam estar ali, risadas contidas, murmúrios nervosos, para tudo dentro de mim estremecer. Subi devagar, tentando convencer meu coração a não sair pela boca. A cada degrau, meu corpo ficava mais leve e minha alma mais pesada. No corredor, eu ainda tentei acreditar que talvez fosse só um engano, algum motivo inocente. Mas, quando abri a porta do meu quarto, a cena me atingiu como uma rasteira. Minha filha, minha única filha, estava dobrando minhas roupas favoritas, jogando algumas numas caixas de papelão, outras direto para a sacola de doação. Falava ao telefone, sem perceber minha presença, e a cada frase sua voz parecia mais fria, mais distante. Não, mãe já não tem mais condição de ficar sozinha, dizia, como se eu fosse um móvel velho ocupando espaço. Ali, diante dos meus olhos, Cláudia, aquela que eu embalei tantas noites de febre, que cresceu ouvindo minhas histórias, minha menina, organizava a minha mudança para um asilo. Do meu lado, Pablo, seu marido, revirava minhas gavetas, fuçava meus documentos, como se procurasse algum segredo escondido. E achei ainda mais doloroso vê-lo manuseando os papéis que eram os títulos da minha casa, aquela mesma casa que eu ajudei a levantar tijolo por tijolo, suando nos plantões duplos para pagar cada metro quadrado. Eles falavam baixo, mas consegui ouvir Pablo perguntar se eu desconfiava de alguma coisa, e Cláudia respondeu rindo: imagina, minha mãe nem percebe nada, ela é muito boazinha, acredita em tudo. Ouvi também Cláudia, sem um pingo de constrangimento, explicando no telefone que já estava tudo certo com o lar de idosos, que a vaga estava reservada, que seria melhor para todo mundo menos eu. Foi como levar um tapa na cara, um chute no estômago. Senti minhas pernas tremerem, não de idade, mas de puro choque, uma sensação de abandono, de traição. Minha filha, a mesma que eu criei sozinha, depois de ficar viúva tão jovem, agora armava para me tirar do lugar onde plantei raízes, onde vivi as maiores alegrias e dores da minha vida. Fiquei ali parada, sem ar, sem conseguir entender como as coisas chegaram a esse ponto. Pablo, com aquele sorriso falso, começou a guardar minhas joias, aquelas que o pai dela me deu nos nossos aniversários, como se fossem quinquilharia qualquer. Cláudia só apontava onde estavam os papéis do banco. Ouvi Pablo dizer que com os laudos médicos que eles já tinham em mãos, seria fácil justificar minha interdição, alegar que eu estava desmemoriada, que não era mais capaz de cuidar de mim mesma. Era como se eles tivessem passado meses, talvez anos, reunindo provas contra mim, preparando minha queda, calculando cada detalhe. Vi Cláudia separar minhas roupas: essa aqui já tá velha, pode jogar fora, essa é bonita, vou doar. Quando pegou o vestido que eu mesma bordei para o casamento dela, aquele vestido que levei meses para fazer, e jogou na sacola do lixo sem nem olhar, senti como se arrancassem meu coração. Minha filha, minha única família, agora planejava me trancar num canto qualquer, longe dos meus vizinhos, longe do meu quintal, longe da minha história, e ali, escondida atrás da porta do quarto, vi Pablo mostrar para Cláudia meu testamento antigo, aquele que deixava tudo para ela, feito numa época em que só existia ela no meu mundo. Só então tudo fez sentido, as conversas insistentes sobre procurações, os papéis para facilitar as coisas, as idas ao banco, os laudos médicos sugeridos por amor. Cada pequeno descuido meu, cada vez que esqueci as chaves ou confundi datas, eles anotaram, documentaram, usaram para construir uma narrativa na qual eu era só uma velha doente, incapaz, pronta para ser descartada. O pior foi ouvir minha filha
falando ao telefone com a direção do lar de idosos, confirmando minha chegada para o início da semana. Ela avisou que tinham todos os laudos, que podiam agir rápido caso eu resistisse. E Pablo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, dizia que assim que eu estivesse internada, venderiam a casa em até 6 meses, já sabiam até o destino dos meus móveis, das minhas plantas, da minha história. Naquele instante, o mundo desabou sob meus pés. Tudo o que vivi, todo o sacrifício, toda a vida de trabalho duro, parecia agora reduzido a um monte de papéis, contas bancárias e um patrimônio desejado por quem eu mais amei no mundo. O que mais doeu não foi a cobiça de Pablo ou o desprezo da minha filha pelas minhas coisas, mas as palavras frias dela, a certeza de que eu era ingênua demais, boazinha demais, fácil de manipular. Ouvi eles falarem que, depois de mim, poderiam transformar o jardim em garagem, fazer um escritório no meu quarto, mudar a casa inteira do jeito que sempre sonharam. Ali, escondida, chorei um choro mudo. Era como se todas as lembranças felizes, aniversários, natais, sorrisos de criança, cheiro de bolo saindo do forno, festas juninas improvisadas no quintal, tivessem sido rasgadas, trocadas por conversas frias, por planos de exclusão. Nunca pensei que, depois de tudo, seria vista como um estorvo, um peso, alguém a ser varrido para debaixo do tapete da história familiar. Me arrastei para o corredor, tentando não fazer barulho, tentando processar o abismo que se abriu entre mim e minha filha. Naquele momento, percebi, eu era só mais uma velha atrapalhando o sonho de vida confortável deles. Senti vergonha, humilhação, impotência. Mas principalmente, senti que meu coração, tão calejado de lutas e perdas, estava sendo partido de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E tudo isso pelas mãos da minha única filha. Meu nome é Lorenza Fagundes, tenho 68 anos, sou costureira aposentada e até aquele dia fatídico, achava que conhecia cada detalhe da minha própria vida e principalmente da minha filha. Sempre fui dessas mulheres que seguram o mundo nas costas, mesmo que ninguém veja. Acordo cedo, todos os dias, faça chuva ou faça sol. O cheiro do café passado no coador de pano invade a casa antes do nascer do sol, e enquanto a cidade ainda está meio adormecida, já estou varrendo a calçada, regando minhas plantas, preparando o pão com manteiga que sempre foi meu café da manhã de rainha. Minha vida sempre foi simples, mas cheia de dignidade. Nasci e cresci em Nova Iguaçu, numa casa pequena de quintal grande, igualzinha a essa onde moro hoje. Não tive muito estudo, porque precisei começar a trabalhar cedo para ajudar minha mãe a criar meus irmãos, mas nunca me faltou coragem. A costura foi meu ganha-pão desde os 12 anos, já fiz de tudo de enxoval de bebê a vestido de noiva. E sempre trabalhei por conta própria, em casa mesmo, costurando noite adentro para entregar encomenda e garantir o leite da minha filha no outro dia. Fiquei viúva muito cedo, com Cláudia ainda menina. Foi uma dor que pensei que nunca ia passar, mas por ela eu segui. Nunca quis me casar de novo, minha vida virou cuidar da minha filha e dar a ela tudo o que nunca tive. Não sobrava dinheiro, mas sempre sobrou amor, dedicação e uma força que só as mães sozinhas conhecem. A vizinhança sempre me respeitou, mesmo sem grandes luxos. Todo mundo sabia que a Lorenza podia ser pobre, mas nunca foi derrotada. De cabeça erguida, sempre tratei todos com carinho e educação. Aprendi a dar valor ao pouco que tenho, e mais ainda, ao muito que construí com minhas próprias mãos. Minha casa, meu maior orgulho, foi levantada aos poucos, na base do suor e da fé. Todo tijolo, cada reforma foi feita com sacrifício, sem nunca pedir nada para ninguém. Meu jardim é o meu refúgio, são roseiras, samambaias, manjericão e alecrim que plantei com as próprias mãos, vendo cada flor desabrochar como se fosse um pedaço da minha história. Cada cantinho dessa casa tem memória, a parede descascada do corredor, a poltrona que ganhei de uma vizinha, o tapete surrado que Cláudia trouxe da feira quando era adolescente. Sempre fui considerada boazinha demais, escutei isso minha vida toda, como se fosse um defeito. Talvez por isso minha filha tenha crescido acreditando que eu aceitaria qualquer coisa. Mas não se engane, ser boazinha não é ser boba.
É ter coragem de continuar acreditando nas pessoas, mesmo depois de tantas decepções. Sou dessas que preferem o diálogo ao escândalo, que tentam compreender o outro antes de julgar. Talvez seja esse meu maior pecado e, ao mesmo tempo, minha maior virtude. Com Cláudia, meu coração sempre foi mais aberto do que com qualquer outra pessoa. Ela foi tudo para mim. A menina sorridente que me fazia esquecer a dor do luto, a adolescente cheia de sonhos, a jovem que chorou de emoção quando recebeu o diploma de contadora, esse diploma que custou tantas noites em claro para mim. Sempre me orgulhei dela, de cada pequena conquista, e fiz questão de mostrar que, apesar das dificuldades, a vida podia ser bonita. Cláudia herdou minha força, mas também herdou uma ambição que eu nunca tive. Talvez por isso, com o tempo, nossos caminhos tenham começado a se afastar, mesmo sem que eu percebesse. Eu achava que a educação, o amor e o exemplo bastavam para proteger nossa relação de qualquer desavença. Achava que bastava eu ser uma mãe presente, amorosa, paciente, para garantir que ela também seria sempre assim comigo. Mas a vida não é novela, e o sangue nem sempre fala mais alto que a ganância ou o desejo de comodidade. Talvez eu tenha errado ao pensar que ela nunca me machucaria, que jamais seria capaz de fazer comigo o que fez. E mesmo hoje, depois de tudo, eu ainda tento buscar alguma explicação, algum traço daquela menina doce que só queria o colo da mãe depois de um pesadelo. Apesar das dores, nunca deixei de ser digna. Nunca aceitei esmola, nem favor. Sempre me virei, dando um jeitinho aqui e outro ali, enfrentando fila no posto de saúde com paciência, esperando o ônibus lotado sem reclamar, sorrindo para quem me olhava atravessado. Enfrentei muita injustiça na vida, já fui humilhada por ser mulher, pobre e sozinha, mas nunca abaixei a cabeça para ninguém. Hoje, olhando para trás, vejo que minha força não foi só para mim, mas também para tantas outras mulheres que se espelharam na minha luta. Antes de continuar com essa história, quero te pedir uma coisa: deixa nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu adoro saber até onde chega a minha voz, conhecer as pessoas especiais que acompanham cada capítulo dessa trajetória. Compartilha comigo de que cidade, de que bairro você está ouvindo minha história, porque assim, mesmo de longe, a gente vai formando uma grande rede de mulheres fortes que não desistem nunca. Essa sou eu, Lorenza, mãe, avó, amiga, mulher de luta. Uma vida inteira de trabalho, amor e dignidade, até o dia em que fui traída de uma forma que nunca imaginei e que mudou tudo para sempre. Desde menina, minha vida nunca foi fácil, mas nunca faltou coragem para seguir em frente. Meu passado é feito de cicatrizes que hoje me servem de armadura. Quando penso nos anos de sacrifício, lembro de tantos momentos difíceis, mas também de pequenas alegrias que, para quem vive com pouco, se tornam gigantescas. Eu sou filha de Dona Maria, lavadeira, e seu gentil, pedreiro. Cresci numa casa simples, com parede descascada, no fundo de uma vila barulhenta em Nova Iguaçu, onde o cheiro de feijão no fogão a lenha se misturava com o da terra molhada depois da chuva. Tudo era compartilhado, a comida, o quarto, os sonhos. Eu me lembro bem dos domingos, quando a vizinhança se reunia para fazer mutirão e erguer mais um cômodo em alguma casa. Lembro da fila do SUS, onde mamãe me levava de madrugada para garantir uma ficha para a consulta. Lembro da marmita com arroz, feijão, ovo e farofa. Era simples, mas era feita com carinho. E o café coado, aquele cheiro forte, quase queimado, que invadia a casa toda antes do sol nascer. Fui criada aprendendo que nada vem fácil, que tudo é conquista de formiguinha, dia após dia. Comecei a trabalhar muito nova, ajudando mamãe nas roupas, depois em casa de família. Com 12 anos, ganhei minha primeira máquina de costura de segunda mão, que compramos parcelada no caderno do armazém. Dali em diante, nunca mais parei. Passei a adolescência costurando, bordando, ajustando vestidos de vizinha, lençol de recém-nascido, fantasia de festa junina para os filhos das amigas da minha mãe. Cada realzinho ia para ajudar nas contas, para pagar a luz, para comprar pão pro café da manhã. Quando conheci meu marido, eu já era mulher de batalha. Seu Joaquim era caminhoneiro, homem bom, que me ensinou a sorrir mesmo na tempestade.
Tivemos nossa filha, Cláudia, num parto difícil no hospital público, com direito à oração e promessa. Ele se foi cedo, vítima de um acidente de estrada, e a vida virou do avesso. Fiquei viúva nova, com uma filha de colo e um mundo de contas para pagar. Tive que ser mãe e pai, cuidar da casa, da renda, da educação e dos sonhos dela. Não tive tempo para luto longo, precisei levantar a cabeça, enxugar o rosto e seguir. Acordava todo dia antes das 5, pegava ônibus lotado para trabalhar na fábrica de costura no centro, dividia o pouco tempo livre entre cuidar de Cláudia, costurar para fora, vender bolo de pote e trabalhar como diarista quando precisava. Senti o peso de cada rejeição, de cada não que a vida me deu. Muitas vezes precisei engolir o choro para não preocupar minha filha. Quantas noites virei sentada na máquina, com as costas doendo, para garantir uniforme novo para Cláudia ir bonita para a escola. Eu me lembro do cheiro de ferro de passar, das linhas espalhadas pelo chão, do barulho do motor zumbindo madrugada adentro. Sempre fui mão aberta pro pouco que tinha, principalmente para a família. Nos aniversários, as festas eram simples, mas cheias de calor, mesa de madeira improvisada, bolo de fubá, refrigerante baratinho, música do rádio tocando pagode antigo, as crianças correndo no quintal. Era nesses momentos que eu sentia que todo sacrifício fazia sentido. Os natais eram mágicos mesmo sem presentes caros. Eu caprichava na ceia, fazia questão de um pernil suculento, arroz com passas, farofa com bastante bacon, cheiro de tempero verde no ar. Cláudia tinha brilho nos olhos, pulava de alegria com cada detalhe que eu fazia. Sempre coloquei minha filha em primeiro lugar. Quando ela adoeceu, eu fiquei noites no hospital, dormindo sentada em cadeira de plástico, dividindo quentinha com outras mães. Nunca reclamei do destino. Era meu papel de mãe proteger e cuidar, mesmo quando o mundo parecia injusto. Quando Cláudia quis fazer faculdade, eu vendi minhas alianças de casamento, aquelas que guardava como lembrança do amor que vivi, só para garantir a matrícula dela. Trabalhei feito uma condenada, aceitei encomenda atrás de encomenda, virei noites e mais noites bordando para pagar os livros e as passagens de ônibus até a faculdade. Cada conquista da Cláudia era minha também. Chorei de emoção quando ela recebeu o diploma, quando passou no primeiro emprego, quando se casou. Fiz questão de organizar tudo, preparar o vestido de noiva, decorar a casa, garantir que tudo saísse do jeito que ela sonhou. Fui mãe, amiga, confidente e conselheira. Nunca cobrei nada, nunca joguei meus sacrifícios na cara dela. A felicidade dela era meu maior troféu. Só que por trás de tanta luta, também vieram os machucados. Sempre ouvi piadinha de vizinho, desconfiança de parente, comentários maldosos sobre mulher sozinha, sobre mãe solteira. Senti na pele a solidão de quem faz tudo por todos e no fim senta na varanda sozinha, ouvindo os grilos e sentindo o peso do cansaço nas pernas. Senti o coração apertar quando vi Cláudia se afastando, preferindo as amizades novas, o mundo de gente melhor, como ela dizia. Senti na pele o preconceito de ser pobre, de ter mão calejada, de andar de ônibus aos 60, de depender do SUS para tudo. Mas nunca deixei de sorrir para a vida. Hoje, olhando para trás, sei que fui guerreira. Não tenho diploma, nem riqueza, mas tenho história. Minha dignidade ninguém tira, porque ela foi construída com cada noite de insônia, cada lágrima calada, cada sorriso arrancado na marra. Tudo o que tenho, conquistei na raça, sem pisar em ninguém. E mesmo depois de tudo, me orgulho de nunca ter virado as costas para quem precisa, até mesmo para quem me virou as costas depois. Esses são os meus sacrifícios. São a base de tudo que sou. E é por isso que dói tanto perceber que, mesmo com uma vida inteira de luta, o maior golpe ainda viria da pessoa que mais amei no mundo. Tudo começou quando Cláudia se casou com Pablo. No início achei que seria uma bênção. Ele parecia educado, trabalhador, vinha de uma família que se dizia tradicional, tinha boas maneiras na mesa e falava difícil, daquele jeito que só gente que estudou em escola cara fala. Eu, boba, acreditava que era preocupação, zelo pela minha filha. Nunca imaginei que por trás de tanta gentileza, tinha cálculo,
frieza e principalmente um certo desprezo pelo que eu era. Logo nos primeiros meses de casados, Cláudia começou a mudar comigo. As visitas, que antes eram espontâneas, passaram a ter hora marcada. Quando vinham, era só para resolver alguma burocracia, buscar um documento, pedir ajuda. Aquele calor de mãe e filha, de tarde de café e bolo, foi sendo trocado por conversas rápidas e olhares de impaciência. Eu me esforçava para agradar, fazia os pratos preferidos dela, arrumava a casa, colocava as melhores toalhas na mesa, mas já não era suficiente. Sempre tinha uma crítica: mãe, por que a senhora não pensa em mudar esses móveis antigos? A senhora devia vender essa casa, ir morar num lugar menor, é perigoso para a senhora ficar sozinha desse jeito. Pablo sempre fazia questão de reforçar: Dona Lorenza, a senhora já fez muito, mas hoje precisa de conforto, não faz sentido ficar sozinha numa casa desse tamanho. Comecei a perceber pequenas coisas sumindo: uma colher de prata do faqueiro antigo, uma jarra de cristal que era da minha mãe, papéis remexidos nas gavetas. Cláudia sempre tinha uma explicação: a mãe deve estar com a senhora esqueceu, ou eu organizei para facilitar. Só que eu sentia que não era bem assim. Um aperto no peito começou a me acompanhar, uma desconfiança amarga, que eu não queria sentir, mas crescia cada dia mais. Teve uma vez que Pablo veio sozinho, dizendo que queria me ajudar com os papéis do banco. Trouxe uma pilha de documentos para eu assinar. Disse que era tudo para facilitar caso eu precisasse de algo. Fiquei insegura, mas ele insistiu tanto, falou com tanto jeitinho, que acabei assinando, confiando. Não se preocupe, sogra, a senhora só vai ganhar com isso, disse ele. Depois daquela visita, Cláudia começou a falar cada vez mais em planos para o meu futuro. A senhora não pensa em morar num condomínio de idosos? Olha esse panfleto, que legal, tem até piscina aquecida. Eu ria, achando graça, dizia que meu lugar era ali, com minhas plantas, meus vizinhos, meu fogão de lenha. Só que ela não desistia. Insistia em dizer que eu estava esquecendo coisas demais, que já não era seguro morar sozinha, que o bairro estava perigoso, que eu merecia sossego. Em uma das vezes, trouxe até uma amiga dela, psicóloga, para um chazinho. No meio da conversa, a tal amiga começou a me fazer perguntas estranhas, do tipo: Dona Lorenza, a senhora já se sentiu confusa ultimamente? Já esqueceu de tomar remédio? Achei esquisito, mas quis ser educada. Depois desse dia, Cláudia começou a anotar tudo num caderninho: se eu perdia a chave, se confundia a data, se repetia a mesma história mais de uma vez. Tudo virava registro. O clima foi ficando pesado. As conversas que antes eram cheias de afeto, passaram a ser pautadas por preocupação exagerada, como se eu fosse uma criança. Mãe, deixa que eu cuido disso, a senhora não entende mais dessas coisas, não precisa ir ao banco, deixa que Pablo resolve, não mexa com dinheiro, pode ser perigoso. Cada fala dessas era um prego a mais no caixão da minha autonomia. E eu, cada vez mais calada, sentia que estava sendo empurrada para fora da minha própria vida. Até as minhas amizades foram alvo. Cláudia dizia que vizinho era tudo falso, que eu devia parar de confiar nas pessoas, que só a família é de verdade. Mas era justamente minha família que começava a me fazer sentir estranha, deslocada, sozinha dentro da minha própria casa. Comecei a perceber um certo prazer dela em mostrar que sabia mais, que era superior, que minha experiência de vida não valia nada diante do diploma dela e das opiniões de Pablo. O golpe final foi quando ouvi, por acaso, Cláudia conversando com Pablo no quintal, achando que eu não estava em casa. Ela disse: logo logo a mamãe vai entender que não tem mais jeito. Melhor aceitar, senão só vai piorar para ela. Ali, caiu a ficha. Não era preocupação, era plano. Eles estavam me preparando para aceitar ser descartada, ser deixada de lado. Meu coração apertou, mas eu fingi que não ouvi. Mãe finge muita coisa para evitar briga, para não perder o pouco de paz que resta. Aos poucos, percebi que a batalha estava só começando. O lar de mãe já não era mais santuário, virou campo minado, onde cada gesto de carinho vinha carregado de segundas intenções.
E eu, que só queria viver meus últimos anos com dignidade e um pouco de sossego, via minha vida virar moeda de troca nas mãos de quem mais amei. Eu já andava com um nó na garganta, mas foi numa tarde qualquer, dessas de calor abafado e cigarra cantando, que tudo ficou claro demais para ser negado. Lembro de estar na cozinha, preparando um bolo de fubá para o lanche, quando escutei sem querer uma conversa entre Cláudia e Pablo no corredor. Eles achavam que eu estava distraída, mas a porta entreaberta entregou tudo. Você já falou com o advogado? Ouvi Pablo perguntar, num sussurro impaciente. Falei, ele disse que do jeito que tá, é só conseguir mais umas assinaturas dela que a gente resolve tudo rapidinho, respondeu Cláudia, sem o menor tom de dúvida. Meu coração gelou. Eles estavam falando de mim, das minhas assinaturas, da minha vida, como se fosse só um contrato a ser cumprido, uma burocracia qualquer. Depois daquele dia, comecei a prestar atenção nos detalhes. Percebi que minha correspondência já não vinha mais direto para mim, algumas cartas do banco estavam abertas antes que eu sequer tocasse nelas. Minhas economias, que sempre controlei com zelo, começaram a sumir aos poucos. Cláudia alegava que era para pagar contas atrasadas, Pablo dizia que agora tudo estava sendo centralizado para facilitar minha vida. Cada passo meu era observado, cada deslize anotado. Senti que estava sendo estudada, vigiada dentro do meu próprio lar. Uma noite, não consegui dormir e levantei para beber água. Passei pelo corredor e ouvi Pablo no telefone, cochichando no tom abafado de quem faz algo errado. É isso mesmo, segunda-feira ela já vai estar instalada. Os papéis estão todos assinados, ninguém vai contestar, ela nem desconfia, acha que é só um passeio. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Instalada. Passeio, era óbvio que estavam planejando me internar sem meu consentimento. A cada dia, Cláudia se mostrava mais impaciente. Começava a reclamar de tudo. Mãe, a senhora esqueceu de novo o gás ligado? A senhora já tomou o remédio hoje mesmo? Olha, perdi a conta de quantas vezes contei essa história para a senhora. Cada falha minha virava argumento, cada esquecimento era motivo para a risadinha debochada de Pablo. Até os vizinhos começaram a comentar. Ué, dona Lorenza, vi sua filha levando uns móveis para fora, tá de mudança? Eu só sorria amarelo, com vergonha de admitir que nem eu sabia o que estava acontecendo na minha própria casa. O baque maior veio quando encontrei, no lixo, uma cópia do meu Antigo Testamento. Rasgado, sujo de café, jogado fora como se não valesse nada. Ao lado, estavam várias fotos da minha juventude, cartas do meu marido, lembranças que guardei a vida toda. Era como se quisessem apagar minha história, limpar qualquer vestígio do que fui e do que sou. Senti uma dor tão funda que só quem já foi mãe vai entender, não era o medo de perder a casa ou o dinheiro, era a certeza de estar perdendo a filha e de nunca ter sido realmente vista ou respeitada por ela. Cláudia agora já não escondia o desdém. Revirava meus armários, separava o que ia ficar e o que ia doar. Pablo sugeriu chamar uma transportadora para facilitar. Comecei a ouvir frases que me faziam arder por dentro. Quando a senhora estiver instalada, a gente resolve isso, não se preocupe, mãe, tudo é para o seu bem. A senhora vai ter mais conforto, vai ver como é bom conviver com gente da sua idade. E foi nesse clima de derrota anunciada que uma tarde, entrando de surpresa no meu próprio quarto, flagrei Cláudia falando no viva voz com o lar de idosos, acertando detalhes da minha admissão. Ela não percebeu que eu escutava cada palavra. Sim, pode preparar a documentação, ela não tem com quem contar, é só eu assinar. Vai ser tranquilo, ela é boazinha, não faz escândalo. Aquilo me atravessou como faca. Eu, boazinha demais, confiando demais, era agora o alvo fácil, a presa perfeita para quem um dia eu embalei no colo. Meu peito parecia esmagado. Senti a cabeça girar, o chão sumir. Tudo que vivi por amor, cada noite de sacrifício, agora servia de munição para me tirarem de tudo que conquistei. Foi nesse momento, ouvindo minha filha planejar minha saída pelas minhas costas, que percebi eles não iam parar. Não iam descansar até me verem fora da casa que ergui, longe do jardim que plantei, distante das minhas lembranças. Meu erro foi confiar demais, amar demais, acreditar que mãe é sagrada,
quando na verdade para eles eu era só um obstáculo a ser removido. Naquele instante, a esperança que restava virou medo, depois revolta, depois uma raiva que crescia devagar, queimando o que restava de ingenuidade no meu peito. E entendi, finalmente, que precisava me preparar, porque o golpe final estava chegando, e ele viria daqueles que eu mais amei. Não consegui dormir naquela noite. O relógio marcava 3 da manhã, e eu estava sentada na beirada da cama, olhando para o nada, ouvindo os barulhos da casa velha rangendo, misturados com minha respiração ofegante. Cada palavra que ouvi de Cláudia e Pablo ecoava como uma sentença. Ela não tem com quem contar, é boazinha, vai ser tranquilo. Nunca imaginei que minha bondade, que sempre foi meu maior orgulho, seria usada contra mim, como se fosse sinal de fraqueza, de incompetência, de inutilidade. Fiquei ali, abraçada nas minhas lembranças, sentindo uma mistura de vergonha, mágoa e raiva. Meus olhos ardiam, mas as lágrimas não desciam. Era uma dor seca, dessas que pesam mais que qualquer sofrimento físico. No dia seguinte, reparei em detalhes que antes eu insistia em ignorar. Cláudia começou a me tratar como se eu fosse um estorvo, alguém sem voz, sem opinião. Tudo era decidido sem me consultar, já marquei o médico, a senhora só precisa ir, o Pablo já resolveu aquele negócio do banco, depois a senhora assina, deixa que eu arrumo as suas coisas, a senhora pode descansar. Descanso? Descansar de quê? Da vida que estavam tirando de mim aos poucos, passei a notar também olhares atravessados entre os dois, cochichos que cessavam quando eu entrava na sala, mensagens no celular escondidas, papéis que desapareciam das gavetas. O silêncio entre nós era cheio de mensagens ocultas. Cláudia já não pedia minha opinião, nem para escolher o sabor do bolo. Pablo, que antes era só simpatia, virou um fiscal dentro da minha própria casa, controlando horários, perguntando onde eu ia, sugerindo que eu esquecia coisas importantes só para me deixar insegura. Foi assim que, numa manhã de domingo, o baque veio de novo, mais forte. Achei que ia passar um café para todos, como sempre fazia, mas encontrei Cláudia já preparando tudo, dizendo: "Mãe, pode sentar, não precisa se esforçar, deixa que eu faço." A forma como ela falou, doce, mas cortante, me fez sentir de lado, como visita indesejada na própria casa. E no fundo da xícara de café, o gosto era de despedida. Entendi que, para eles, eu já era só um capítulo encerrado, pronta para ser removida do livro da família. No almoço, entre um prato e outro, Cláudia começou com um discurso. "A senhora merece descansar, mãe, ficar num lugar seguro, com gente da sua idade. Lá tem tudo, comida pronta, médico o tempo todo, atividades legais. Vai ser bom para a senhora." E Pablo completava, quase sorrindo: "E a casa, a gente cuida de tudo, não se preocupe." Ali, eu percebi que não era opção, era sentença. Eles já tinham decidido. Eu só precisava assinar embaixo. Depois do almoço, ouvi eles discutindo baixinho no quarto de visitas. Abri a porta sem bater, com a desculpa de procurar uma blusa. Peguei Cláudia folheando meu caderno de senhas, Pablo com os olhos fixos num extrato bancário antigo. "Mãe, tá tudo bem, só estamos organizando umas coisas aqui, fica tranquila", ela disse, mas o nervosismo na voz denunciava. Pela primeira vez, senti um calafrio percorrer a espinha. Não era mais só desconfiança, era certeza de que estavam de olho em tudo, esperando apenas o momento certo para me tirar de cena. No fim da tarde, tentei conversar. Perguntei por que tanta pressa, por que mexer em tudo sem minha autorização. Cláudia fingiu surpresa, me chamou de paranoica, disse que era para meu bem, que eu estava imaginando coisas. Senti o tom de deboche, aquela falta de respeito que dói mais que grito. Pablo revirou os olhos, saiu da sala e bateu à porta do quarto. Fiquei sozinha na sala, abraçada à almofada, me sentindo uma intrusa no meu próprio lar. A partir daquele dia, tudo ganhou ritmo de contagem regressiva. Cláudia começou a levar caixas para o quarto dela, separando o que ia levar, o que ia doar, o que ia jogar fora. Pablo fez orçamento com transportadora na cara dura, dizendo que era para adiantar a mudança. Meus vizinhos, alguns atentos, começaram a perguntar: "Vai mudar, Dona Lorenza?"
Pra onde vai? Eu dava aquele sorriso amarelo, envergonhada, sem saber o que dizer. Numa noite, peguei Cláudia ao telefone dizendo: Não, pode marcar pra segunda, minha mãe já tá pronta, só falta convencer ela de que é o melhor. Era como se eu tivesse virado uma encomenda a ser despachada, um móvel velho sem utilidade. A cada dia, sentia mais o peso do abandono, da traição, do esquecimento. Ainda assim, mesmo machucada, no fundo do meu peito, algo começou a despertar. Uma raiva, um instinto de sobrevivência, uma voz dizendo: Não, Lorenza, você não vai aceitar calada. Mas naquele momento, entre lágrimas contidas e noites em claro, o sentimento predominante era o da derrota, da impotência, da dor de ver minha própria filha planejando meu exílio, sem um pingo de compaixão. O golpe final estava por vir. E eu já sentia, do fundo da alma, que ia doer mais do que qualquer outra ferida da minha vida. O domingo parecia interminável, o sol se arrastava pela janela da sala, projetando sombras longas, e cada minuto era como uma eternidade. Cláudia andava pela casa com ares de dona, abrindo armários, remexendo gavetas, separando roupas e objetos em caixas marcadas com etiquetas: doação, lixo, ficar. Eu ali, sentada no sofá, via minha história sendo desmontada peça por peça, como se tudo que construí, lutei e conservei tivesse perdido o valor da noite para o dia. Só quem já foi descartada por quem amou entende a sensação de ter suas memórias jogadas na lata do lixo. Tentei encontrar algum gesto de carinho, um olhar de ternura, uma palavra de conforto, mas Cláudia só se preocupava em acelerar o processo. Mãe, essa panela velha aqui pode jogar fora, né? E esses álbuns, quer mesmo levar pro asilo? Não faz sentido, lá a senhora não vai ter tempo para isso, vai ter muita atividade legal para participar. Doía ouvir aquilo, cada objeto descartado era um pedaço de mim sendo renegado. Vi Pablo, levando minhas plantas do quintal para fora, dizendo que flor não sobrevive à mudança. Me senti invisível, um estorvo, um peso que precisava ser removido para que eles finalmente vivessem a vida perfeita. No fim da tarde, resolvi sair, caminhar até a praça, só para respirar e me afastar daquela atmosfera sufocante. Lembrei de quando levava Cláudia para brincar ali, pequena, risonha, correndo atrás das pombas, pedindo picolé. Agora só restava o vazio. Sentei no mesmo banco onde, anos antes, chorei de alegria ao saber que ela tinha passado na faculdade. Era difícil acreditar que aquela menina doce, minha grande conquista, tinha se transformado em alguém capaz de me abandonar dessa maneira. Quando voltei, encontrei minha casa ainda mais revirada. Na sala, havia uma caixa com alguns dos meus vestidos, fotos antigas misturadas com papéis de contas, presentes que ganhei de vizinhos, tudo empilhado sem nenhum cuidado. Cláudia falava ao telefone, rindo, combinando com alguém a retirada dos móveis. Na terça, pode passar cedo, que até lá minha mãe já vai ter ido. Quero resolver tudo de uma vez, dizia, como se eu não estivesse ali, ouvindo cada palavra. Pablo, do outro lado da sala, mexia nos meus remédios, separando em potes diferentes, dizendo que estava organizando para facilitar a rotina no novo lugar. O jantar foi silencioso, tenso. Sentei à mesa e reparei que não era mais convidada para opinar nem sobre o cardápio. Cláudia serviu os pratos como quem cumpre obrigação. Pablo, olhando para o celular, comentava sobre imóveis, apartamentos modernos, lugares mais valorizados, como se já estivesse contando o dinheiro da venda da minha casa. Fiquei em silêncio, sentindo as lágrimas querendo escapar, mas não deixei. Engoli o choro, mastiguei cada garfada como quem mastiga a própria dor. Depois, no meu quarto, sentei na beirada da cama e olhei ao redor. As paredes pareciam mais frias, o cheiro da casa tinha mudado, como se aquele lar já não me pertencesse. Me vi sozinha, cercada de lembranças, sentindo o coração apertado. Quis ligar para alguém, pedir socorro, mas o orgulho não deixou. Sempre resolvi tudo sozinha, agora, parecia tarde demais para pedir ajuda. Na madrugada, deitada no escuro, ouvi Cláudia e Pablo conversando no corredor. Sussurravam sobre documentação, dinheiro, planos para o futuro. Pablo falou: depois que ela estiver lá,
A gente resolve tudo rapidinho. Só precisamos garantir que ela assine o que falta. Cláudia respondeu: Não se preocupa, Pablo. Ela é boba, não vai nem perceber. Chorei baixinho, abraçada ao travesseiro, sentindo o peso da solidão. Me dei conta de que minha filha já não me enxergava como mãe, mas como um problema a ser resolvido, uma obrigação indesejada. Cada vez mais, percebia que eles não iriam parar até me ver fora da minha própria vida. Naquele silêncio dolorido, jurei para mim mesma que, se ainda restava alguma força dentro de mim, eu não deixaria minha história terminar daquele jeito. Mas ali, naquelas horas sem fim, me senti pequena, impotente, prestes a ser expulsa do mundo que lutei tanto para construir. E assim, de coração partido e alma ferida, fui fechando os olhos, rezando baixinho para ter forças, ou pelo menos coragem de enfrentar o que viesse pela frente. Acordei cedo na segunda-feira, antes mesmo do despertador tocar. O céu ainda estava escuro, só as primeiras luzes dos postes iluminando a rua. Sentei na beirada da cama, tentando entender se aquilo era um pesadelo ou minha nova realidade. A casa estava silenciosa, tão silenciosa, que parecia vazia, mesmo com Cláudia e Pablo lá dentro. O cheiro do café já não vinha da cozinha, era tudo frio, calculado, sem afeto. Eles já tinham preparado tudo para minha saída, como se fosse mais uma tarefa da lista, uma obrigação a ser riscada. Levantei e fui para o banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho, e quase não reconheci meu próprio reflexo. O rosto cansado, os olhos vermelhos de tanto chorar, a expressão de quem já perdeu quase tudo. Ainda assim, tentei arrumar o cabelo, passar um batom, me agarrar aos pequenos rituais que sempre me deram força. Vesti minha melhor roupa, não porque esperava ser elogiada, mas porque queria manter minha dignidade, mesmo na hora da maior humilhação. Cláudia bateu na porta do quarto sem nem esperar resposta. Entrou dizendo: Vamos, mãe, é hoje. Já deixei tudo pronto. Não precisa levar muita coisa, lá no asilo tem tudo. Fiquei parada, olhando para ela, tentando encontrar algum vestígio da menina que criei, algum traço de compaixão. Mas ela só desviou o olhar, ajeitou a bolsa no ombro e disse: Seca, é pro seu bem. Não adianta resistir. Pablo apareceu no corredor com uma caixa na mão, sorrindo daquele jeito que me dava arrepios. A senhora vai adorar. É melhor para todo mundo, falou, como quem faz um favor. Pegaram minha bolsa, separaram alguns remédios, uma muda de roupa, um casaco velho. O resto das minhas coisas ficou espalhado pelas caixas, misturado com objetos que tinham pertencido à minha mãe, ao meu marido, lembranças que, para eles, não tinham valor nenhum. Tentei protestar, dizer que não queria ir, que ainda podia cuidar de mim mesma. Cláudia ignorou, como quem ouve uma criança birrenta. A senhora já não sabe mais o que é melhor para si. A gente decidiu, sentenciou, encerrando a conversa. No carro, a tensão era insuportável. Ninguém falava nada, só o rádio ligado numa estação qualquer. Olhei pela janela, vendo as ruas passarem, cada esquina carregada de lembranças. Senti que estavam me arrancando não só de casa, mas da vida. Pensei nas festas de aniversário que organizei ali, nos domingos de feijoada, no cheiro do bolo de laranja, nos abraços apertados de Cláudia quando era pequena. Tudo parecia tão distante, como se fosse outra vida. Chegamos ao asilo e fui recebida por uma moça sorridente, dessas que já sabem o que está acontecendo e fingem naturalidade. Seja bem-vinda, Dona Lorenza. Aqui a senhora vai ser muito feliz, dizia, mas nos olhos dela só havia pressa, vontade de acabar logo com aquilo. Cláudia assinou uns papéis, Pablo conversou com o administrador sobre pagamentos, detalhes do quarto, horário de visitas. Me senti invisível, um objeto sendo transferido de lugar, sem direito à opinião, sem direito a nada. Enquanto me mostravam o quarto pequeno, com móveis impessoais, uma janela de grades baixas e um cheiro estranho de desinfetante, só consegui pensar em como tudo foi acontecendo devagar, depois de tantos sinais ignorados. Sentei na cama dura, olhei em volta e entendi que tinha chegado ao fundo do poço. Estava ali, sozinha,
longe de tudo que amava, por decisão daqueles que deveriam me proteger. Me vi fraca, cansada, derrotada. E mesmo assim, lá no fundo, algo me dizia que eu não podia desistir. Eu não era só aquela velha descartada. Ainda restava dentro de mim a força de quem sobreviveu a tudo na vida. E por mais que doce, aquela história ainda não tinha acabado. Naquela noite, o quarto frio do asilo parecia um castigo. O lençol era áspero, o travesseiro baixo, e a luz do corredor entrava pela fresta da porta, me impedindo de dormir. Fiquei olhando pro teto, sentindo o silêncio pesado, um silêncio que gritava dentro do peito. Lá fora, dava para ouvir os passos dos funcionários, o arrastar de chinelos, alguém tossindo no corredor, vozes abafadas conversando sobre horários e remédios. Cada barulho reforçava o que eu já sabia: eu estava sozinha, desamparada, esquecida por quem mais amei. As lembranças martelavam minha cabeça sem parar. Revivi, detalhe por detalhe, a cena de Cláudia embalando meus vestidos, jogando fora as cartas do seu pai, separando minhas fotos, como se minha vida inteira coubesse numa caixa qualquer. As mãos dela, que um dia busquei no escuro quando tinha medo, agora eram as mesmas que me trancaram ali, longe do mundo. Pablo, com aquele sorriso cínico, só faltou me desejar boa sorte antes de bater a porta. Nunca imaginei que ser mãe pudesse doer tanto, nunca imaginei que o abandono fosse tão frio, tão calculado. Na madrugada, levantei e sentei à beira da cama. Olhei pela janela de grades, vi as luzes distantes da cidade e chorei baixo, para não acordar ninguém. Chorei não só pela dor, mas por todas as perguntas sem resposta. Onde foi que errei? O que fiz para merecer esse fim? Será que todo o meu esforço, toda a luta para dar uma vida melhor para Cláudia, não significaram nada? O sentimento era de fracasso, de inutilidade, de vazio. O orgulho ferido, o medo do amanhã. Eu que sempre fui forte, agora me sentia uma sombra, alguém que só existe no passado dos outros. O café da manhã foi servido cedo. Pão seco, café ralo, frutas já passadas. Os outros moradores pareciam fantasmas, olhares baixos, passos lentos, cada um preso na sua própria dor. Ninguém falava de família, de visitas, de futuro. Era como se todos já tivessem aceitado o fim, como se aquela fosse a estação final para quem não tem mais ninguém. Senti um nó na garganta, vendo senhoras e senhores, alguns até bem mais jovens do que eu, esperando em silêncio, olhando o tempo passar. Fui tomada por um medo terrível de me transformar neles, gente invisível, descartada, esquecida pelo mundo. Naquele dia, sentei num banco do pequeno jardim do asilo, e fiquei horas olhando para o céu. O cheiro de desinfetante se misturava ao perfume fraco de uma roseira, e o vento batia gelado, diferente da brisa quente do meu quintal. Tudo ali parecia artificial, feito para durar pouco, como a visita rápida de quem só vem por obrigação. Lembrei da minha casa, das minhas plantas, do meu fogão a lenha, do rádio antigo tocando modas de viola. Tantas memórias boas, agora distantes, quase apagadas. Fiquei ali, tentando entender como é possível uma vida inteira de sacrifício acabar daquele jeito. Senti falta de mim mesma, da mulher que enfrentava tudo de cabeça erguida. Pensei em todas as mães que passam por isso em silêncio, engolindo o choro, carregando o peso de serem descartadas pela própria família. Pela primeira vez, entendi de verdade o que é ser invisível. No fim da tarde, a assistente social veio falar comigo, perguntando se eu estava bem. Menti dizendo que sim, que era só cansaço. Não tinha coragem de contar que meu coração estava em pedaços. De noite, me deitei mais uma vez com o peito apertado, rezando baixinho para Deus me dar forças. Não sabia se teria coragem ou energia para reagir, mas uma certeza começou a brotar. Mesmo no meio da tristeza, eu não seria enterrada viva ali. Ainda não. Mesmo sentindo que tinha perdido tudo, um fio de esperança apareceu. Pensei na mulher que fui, na mãe que sempre lutei para ser. Senti que, por pior que fosse a dor, eu ainda podia, e devia, lutar pela minha dignidade. Porque uma mãe traída pode até cair, mas nunca desiste. E naquele quarto gelado do asilo, decidi que a Lorenza que construiu tudo do nada não ia acabar daquele jeito.
Ainda havia fogo dentro de mim. Ainda havia vida. Ainda havia história para ser escrita. Hoje, escrevendo essas palavras no silêncio do meu lar, onde o cheiro de café fresco volta a invadir a cozinha e o sol aquece o quintal florido, percebo a dimensão de tudo o que vivi, e acima de tudo, da força que existe dentro de nós, mesmo quando tudo parece perdido. Depois de tanta dor, de tantas noites sem dormir, de tantas lágrimas engolidas no escuro, fui capaz de recomeçar. A vida me ensinou, a força que dignidade não se negocia, que amor de mãe não é sinônimo de submissão, e que não importa a idade ou o quanto nos achem frágeis, sempre existe um caminho de volta para nossa própria história. Passei meses reconstruindo minha confiança em mim mesma. Reaprendi a gostar da minha companhia, a cuidar do meu jardim, a abrir as janelas de manhã com esperança. Senti falta de Cláudia, sim. Senti falta de uma família unida, do abraço de filha, dos almoços de domingo. Mas aprendi que ninguém tem o direito de decidir quando a nossa história acaba. Nem filha, nem genro, nem ninguém. E se me perguntarem se eu ainda acredito no amor, eu respondo: acredito no amor próprio, aquele que levanta a gente quando o mundo nos empurra para o fundo do poço. Hoje sei que não fui a única a passar por isso. Quantas mulheres, quantas mães e avós não sofrem caladas, engolindo humilhações, sendo descartadas por quem deveria cuidar delas? Quantas histórias são escondidas atrás de portas fechadas, abafadas pelo medo da solidão e pelo peso da vergonha? Se você que está ouvindo minha história agora já sentiu essa dor, saiba que você não está sozinha. E não importa o que digam, sempre é tempo de recomeçar, de se defender, de buscar apoio. Encontrei força nas minhas amizades, na vizinha que me acolheu quando precisei, nas lembranças boas que resistiram à tempestade. Aprendi que família, às vezes, é aquela que a gente escolhe, e que o amor verdadeiro não é aquele que nos prende ou humilha, mas o que liberta e respeita. Olhando para trás, não sinto mais vergonha nem revolta, sinto orgulho de ter sobrevivido, de ter sido firme, de ter recuperado minha história. Por isso, deixo aqui um convite para você que me ouviu até o fim: compartilhe nos comentários sua experiência, sua dor, sua superação. Sua voz pode inspirar outras mulheres a romper o silêncio, a buscar ajuda, a não aceitar menos do que merecem. Curta, inscreva-se no canal, envie essa história para alguém que precisa ouvir. Vamos juntas construir uma rede de apoio, de coragem e de dignidade. Se hoje posso sentar no meu quintal e sentir o perfume das minhas flores, é porque aprendi que nada, nem mesmo a traição mais dolorosa, pode apagar a luz de quem luta por si mesma. Seja qual for o tamanho da tempestade, a vida sempre reserva um novo amanhecer para quem não desiste. E é assim, de cabeça erguida, com o coração cicatrizado, que eu sigo em frente. Lorenza Fagundes, mulher, mãe sobrevivente e dona de novo do meu próprio destino.